a paz do Senhor Jesus a todos, irmãos e irmãs, que Deus venha nos completar com a presença dEle e que o Espírito venha nos ensinar, o Espírito de Deus venha nos ensinar a viver em paz. E mais uma vez eu agradeço a Deus, estou em casa e que esta oportunidade que Ele me deu, eu agradeço por estar aqui e venho com uma instituição de ser usado por Ele. Ele me deu esta palavra e que nós é bem conhecida, mas se nós tem este defeito, nós conhece, mas infelizmente nós não usamos, porque sabemos que é bom. Então Deus quer abrir a nossa mente, nossos olhos, de todas as formas Ele inverte para que a nossa mente seja aberta, o nosso coração, nossos olhos, e nós damos pouca atenção. Isso dá ao revelar, ao dizer, ao compreender que a humanidade é ruim, é mal, né? Então Deus faz de tudo para que nós tenhamos uma vida boa, uma vida com paz, ou de paz. E nós às vezes fica saindo do caminho do Senhor. Mas mesmo assim, saindo, olha o que Deus tem para nós. Não é por um acaso que Ele fala com esta direção e com essa poderosa palavra. É porque sabemos que nós somos falhos e cansemos com qualquer carga, fardo, nós já se exausta, já fica afligido, com aflição, sem força, sem coragem, e começa a murmurar. Então Deus, Ele não só propõe, Ele dá uma ordem. Deus dá uma ordem. Propõe, Ele colocou lá em Deuteronômio, acho que 30, capítulo 30, ou é capítulo 30, se eu não me engano. Eu proponho a vós. Aí ele vai falando, deixa a vida e o bem, ou seja, ele coloca uma opção para nós. Mas essa aqui, não. Essa aqui é uma ordem. É uma ordem, porque ele sabe que todo mundo, todas as pessoas, todo o povo, sente isso. Lidar com isto aqui, por falta, não de conhecimento. Isso, Deus já coloca isso, que não é por falta de conhecimento, não. Que nós deixamos chegar a este ponto
é por falta de sabedoria, sabe por quê? Por causa da ignorância. Conhecimento é uma coisa, quando nós não conhecemos. Mas a humanidade já conhece o que é bom e o que é errado. Então, olha só, em Mateus 11, capítulo 11, versículo 28, Deus, ele coloca uma ordem. Ele não coloca, se vocês querem, não. Ele coloca, vinde a mim. É uma ordem. Né? É uma ordem. Vinde a mim. Quem dentre o povo, população, não se enfarda, ou seja, não recebe carga que ele não pode levar. Então nós todos estamos aqui, nessa terra, nós recebemos uma carga que nós não suporta. E isso por causa da nossa ignorância. Eu vejo muito povo, por causa de título, por causa de canudinho. Canudinho quer dizer diploma. Eu tenho aqui uns 4 ou 5. Para mim não vale nada. Infelizmente, se não fosse Deus na minha vida, ou seja, é conosco. Todo povo tem que ter isso. Se tiver o diploma e não tiver Deus, pode rasgar os seus diplomas. Pode rasgar, que eu vejo advogado lá na Cacolândia, lá na Praça da Sé, engenheiro, eu vejo lá cheio de canudinho lá, e estão lá. Por que estão lá então? Porque não tem Deus. Se tiver o diploma, mas se tiver Deus, aí funciona. Se não tiver o diploma e se tiver Deus, funciona também. Agora, se tiver o diploma e não tiver Deus, não funciona. Isso é meio que ser uma comida sem sal. Você não vai comê-la. É muito ruim. Então, olha, o que Deus está dizendo para nós, vinde a mim. Ele não está perguntando, se vocês querem, venha a mim, não. Ele está dizendo, venha a mim. Porque ele sabe que nós estamos lotados de cargas que nós não podemos carregar. E vem de todos os lados. Vem de todos os lados. Para a gente, quando recebe uma vitória de um, ali do lado já tem mais 2 luta, peleja. E aquilo dali vai enfraquecendo. Aquele homem ou mulher que não está firme com Deus, ali, diretamente, em oração, na vigília e orando, infelizmente não consegue sustentá-lo ali aquela carga, mas não consegue mesmo. Colocando aqui, era um homem grande entre aspas, que na terra, em qualquer lugar, só tem grande só um, que é Deus. Mas no meio dos homens, ele era grande. Elias, e se deparou com uma ameaça de uma mulher. O homem se desmanchou. Por que eu estou falando isso? É para nós saber o sustento. Ou seja, a proposição de um homem é que ele tem que se colocar que não é nada sem Deus. E através da sua ignorância, termina acontecendo isso que aconteceu com Elias. O Elias sabia que Deus era com ele. Não foi por um acaso que ele venceu 450 profetas de Abaal. Fora outros aí que 50 soldados
com capitãos aí uns 2 vezes. Digamos aí, dá uns 100 ou 150. Ou até mais, coisa que os olhos dos homens é impossível de acreditar que uma ameaça de uma mulher deixou o homem descer, fazer o homem descer a uma caverna, abandonado por si mesmo, não abandonado por Deus. Então nós tem essa, ou presbíteros, né? Elcio, bispo, que Deus abençoe o senhor, aí em nome de Jesus, a sua esposa, a sua família, a sua meninazinha, que Deus o fixa os olhos na sua filha, e que daqui para diante, o poder de Deus impeça que o mal venha tocar na sua filha. Em nome de Jesus. Eu sei que tem uma hora, mas nós também poderemos provocá-lo, adiantá-lo essa hora. Porque o rei Ezequias, ele provocou a Deus, de forma que foi tocado o coração de Deus, que ele não resistiu a Deus. Então nós também que conhecemos a Deus e que confiamos e que cremos com toda nossa força, de todo o nosso coração e com toda a nossa alma, nós também podemos provocá-lo de forma agradável e que ele venha adiantá-lo essas coisas. Eu sei que ele faz isso, Deus. Eu sei que ele faz. Então, isso está profetizado, a cura da sua filha, em nome de Jesus. Eu não sei o nome dela, mas que Deus envia com uma palavra e a sua filha será curada em nome de Jesus. Eu sei que mandou eu falar isso, eu estou falando. Se é só de mim, não vai acontecer nada. Mas se foi Deus que mandou falar, sua filha está curada em nome de Jesus. Vamos dar continuidade aqui na palavra. A palavra que faz tudo. É que cura, é que liberta, que salva, restaura, levanta, abre os olhos do cego. Então Deus diz que vinde a mim, todos. Por que ele não fala, vinde a mim aqueles que não estão cansados, porque eu não quero carga? O que Deus tem a ver com as nossas cargas, hein? Se nós somos incompetentes, eu falar assim logo que nós somos mesmo, incrédulo, porque Deus dá uma direção e nós vamos para outra. Nós somos mal agradecidos. Deus jamais quer o nosso mal, e às vezes vem o mal a nós, chega até a nós, por causa da nossa ignorância, por causa de nós mesmos. Então Deus, ele não direciona esta palavra para os que não estão cansados. Mas pensando muito bem, Deus jamais enxergaria algum homem que não se cansa. É por isso que ele disse, ele poderia ter falado, venham a mim todos os homens e mulheres, porque se cansam, porque estão cheios de cansaço,
estão cheios de fardo. É a mesma coisa. Aqui, ó. Vinde a mim, todos os que estáis cansados. Qual é o homem que não se cansa? Qual é o homem que não tem fardo? Todos, todos, todos. Um que não poderia ter, mas que o Satanás caiu em cima e que teve ali aquela parte de acusá-lo, Ele só amava a Deus porque Deus dava tudo para ele. E Deus fez uma prova com o Satanás que o Satanás estava errado. Sempre errado. E sempre vai estar errado. Então Deus provou que Jó não amava a Deus não pelo que Deus dava a ele. Era pelo que Deus era mesmo. Ele disse, ele não dará o bem, porque também nós não pode receber o mal também. Mas nem isso, a impressão de Jó. Mas o mal não vem de Deus. Não. E aquele mal também não veio por causa dos malfeitores, ou seja, dos maus entendimentos, das maus coisas de Jó. Não, também não. A Bíblia relata isso bem claro. Ainda que a esposa dele, que era uma para consolar, e ela estava massacrando cada vez mais, né? Mandando ele abandonar a Deus, amaldiçoar a Deus e morrer. Se um homem fala isso para uma esposa, o homem a esposa vai até botar na justiça e dizer que o homem faltou com falta de respeito, então é processo. Ele falou, você fala como uma doida. Olha só, isso é uma, eu até chamo que é uma educação para quem está com cego. E a humanidade está precisando de uma educação dessa. Porque eles estão vendo o bem e se atinam para o mal. Então uma educação dessa que Jó estava ensinando para a esposa dele é para ser aqui nessa geração que estão sendo, né, corrompida por qualquer palavra vazia que venham de lá, de cá, dali, e solta a palavra e eles acreditam. Deus solta a palavra para nós todo dia cheio de verdade. E não se atinam. Que povo incrédulo. É isso mesmo. Povo incrédulo. Deus diz, a minha palavra nenhuma vai passar. Tudo vai ser confirmado. Tudo vai ser concluído. E vem um de lá de fora, lá, de si para si, joga lá e o povo acredita. O povo tão cego. Então Deus, com o amor que Ele tem por nós, e sabendo dar carga e o fardo ali, Ele se lança mais uma vez e diz, venha a mim todos que estão cansados e sobrecarregado. Ou seja, você já não consegue mais imaginar, nem mesmo pensar de tanta bajulação dentro de vocês. Ou seja, você não consegue mais pensar a realidade. Então venha a mim. Eu novamente, levarei vocês
algo precioso que vocês vão sair sem esta carga, sem esse fardo pesado. Ou seja, o que está em mim vai pegar em vocês. Isso é o que Deus está dizendo para nós. O que está em mim vai pegar em vocês. Não é o que está em vocês que vai pegar em mim. É quando o homem é abençoado. O homem é cheio do Espírito Santo. Pode vir o espírito mal que for. Mas o espírito mal não pega nele. Mas o que está nele, que é a fragrância do Espírito Santo, do Senhor Jesus, é quem pega naquele que está com o espírito mal. E o espírito mal automaticamente sai. Né? Então o homem de Deus é assim. Nós, infelizmente, nessa geração que nós estamos, é uma geração fraca. É claro que nem todos, mas podemos observá-lo que nós somos carregados por qualquer palavra, qualquer assunto. E nós não podemos fazer isso. Nós que falamos e que creamos que somos filhos de Deus, nós era para ser mais rígido naquilo que vinha a nós, aquilo que vem a nós. Né? Eu digo porque vem muitas coisas a mim. Infelizmente eu tenho até... As pessoas me chamam de ignorante, mas é que o ignorante agora é o certo. E o certo, para eles, é aquele que tem palavrinha, que passa a mão na cabeça, mas infelizmente não vai adiantar de nada. Por trás é outra coisa. Então infelizmente, eu tenho até falado sempre isso. Elaine Martins tem uma música que fala assim: o certo é o errado e o errado é o certo. Mas para mim, quando vem, infelizmente eu tenho que falar a verdade. Doia que doer. Em mim dói, mas eu tenho que me segurar, porque infelizmente eu estou de pé pela verdade do Senhor Jesus que Ele está me dando. Eu jamais teria força se não fosse da parte de Deus vindo para mim. Às vezes tem dia que é pesado aquilo que vem sobre mim. Só que nós temos uma visão. Nós temos já declarado dentro de nós aquilo que o Senhor Jesus deixou. Ele disse: eu estarei convosco o tempo todo. O mundo já está na aflição, ou seja, já não presta. Já não presta, mas o que eu coloquei dentro de vocês, com isso você vai ter resistência para viver. É claro que ninguém como que eu posso falar? Nós não somos nós não temos essa bondade toda para que aquilo que o Senhor Jesus enviou a nós
nós temos aquilo dali, ou seja, nós vivemos por aquilo dali. Ou seja, nós não somos dignos do que o Senhor Jesus pôs. Ele não propôs, ele pôs em nós. Agora, nós, se não quiser, fica como uma árvore. Ou seja, quando nós plantamos uma árvore, e se nós não regar ela, infelizmente ela vai morrer. Ela não vai viver. Mas se nós regá-lo, ela vai ficar ali para sempre. E o Senhor Jesus declarou lá em João 15, eu sou a árvore, a videira verdadeira, ele ainda diz mais isso, a videira verdadeira, e vós o ramo, né? Então ele se colocou, ou seja, eu estou aqui, e vocês estão tudo agrudado em mim, vocês fazem parte de mim. Agora, se vocês se separar, vocês secarão. Vocês se secarão. Então isso é mostrar que nós não vivemos por nós mesmos. Nós dependemos. Nós dependemos de Deus. Sempre. Sempre, ou dormindo ou acordado, nós dependemos de Deus. Sabe por que eu digo também até dormindo? Porque Pedro estava dormindo e o Satanás foi lá temperar ele. E o Senhor Jesus lá impediu. E quando Pedro acordou, ele disse, o Satanás veio aí te temperar, mas eu não deixei. Vigia, ainda falando, mas avisou mais. Tem cuidado, né? Então nós dormindo ou acordado, nós somos dependentes de Deus. Ou seja, a presença de Deus tem que estar conosco. Né? E quando Deus diz aqui, sobrecarregado. Ou seja, você já viu um copo caculado? Um copo assim, um copo que você derrama farinha, ele cacula. Cacula é onde passa da beirada. É a mesma coisa. Quando você está sobrecarregado, ou seja, você não tem saída. Sabe de quem que eu me lembrei? Agora me lembra, se alguém quer compartilhar aí com esta pregação, manda aí um convite aí, ou é eu que tenho que mandar o convite, que eu não sei muito bem funcionar isso não. Tá? Mas vocês me dão aí um ok, que aí eu vou ver se eu consigo colocar aí o máximo que eu posso aí. Porque interagido de vocês aí, com certeza é muito bom. Tá. Então quando cacula, é quando passa ali do normal. E o homem, quando está acima do normal, que ele ele fica cego. Muita gente se mata, se suicida, se joga de um prédio, de uma ponte, se joga na frente de um carro, ou até mesmo dirija ali sem o seu pensamento, que faz muita besteira, se atira. Ô pai, estamos tomando aqui. Tá, depois eu passo aí. Bebê. Tá, depois eu vou lá. Bebê. Não, depois eu vou lá. Então, fica aqui, ó. Então, anda. Então, isso... Parabéns pra você. Fala assim, a paz do Senhor Jesus, ó. Fala. Eu vou assistir uma rádio. Então, o homem, quando acontece essas coisas, dele está sobrecarregado daquilo que ele não pode, aí ele faz besteira. Ele perde a vida. Perde facinho. Nós só tem vida enquanto nós estamos agrudados na videira. Quando nós se separa, faz igual o rei Davi. Eu estou caindo na cova. Então, ainda agora eu estava falando, eu me lembrei do rei Davi, que estava sem saída naquela caverna.
o Saul enviou exército ali para todo lado. E Deus levou o rei Davi para aquela caverna. E lá tapou a entrada daquela caverna com teia de aranha. Para aí, uma teia de aranha segura alguém? A estratégia de Deus, homem nenhum pode compreender. E jamais ele vai ter acesso àquilo que Deus encobre. Jamais. Né? Principalmente o homem fora do sobrenatural que estava Saul. Saul não estava sobrenatural, não. Ele estava natural. O homem cheio de imundícia e cheio de maldade. Porque o homem, quando quer matar outro homem, sem o rei Davi fazer nada contra ele. E ele querer tirar a vida do homem, então nada de Deus estava naquele homem, em Saul. E Deus provou que era com Davi em todas as circunstâncias, em todos os sentidos. Né? Até mesmo quando ele errou, Deus enviou ali umas opções para ele. E até nisso, o Espírito de Deus estava com Davi. Sabe por quê? Porque jamais um homem vai escolher o que é mais valente. Quem é mais valente? É um homem ou Deus? É claro que é Deus. E ele escolheu Deus, que era mais valente. Falei assim, não, eu quero você mesmo, faz o que você quiser. Então você vê que o espírito de Davi era como assim, o espírito de Daniel. O espírito daqueles homens lá ali que é os amigos de Daniel. Ele falou, rei, você pode vir de todas as formas, de qualquer jeito, mas nós não te adoremos. Mesaque, Abednego, né? Uma coisa assim, eu não estou bem lembrado do nome dos três, mas Mesaque, eu sei que é os amigos de Daniel. Eu sei que ele falou, independentemente do que você faz, do que você propõe, nós não vamos fazer não. E nós só adora a Deus. Ou ele recebendo, ou não, nós só adora a ele. Porque para nós só existe ele. E aí, Deus, com estas palavras, quem há tocará num homem desse? Depois de uma declaração para Deus, na frente de um homem, o Senhor Jesus disse para os que estavam botando ele à prova, infelizmente não era do lado de Deus. O Senhor Jesus falou para ele que aquele que se envergonhar de mim, eu também me envergonharei dele. Deixa eu ver se é assim. Ah, não, é outra coisa. Então, eu também me envergonharei dele. Então, você vê, ó, Deus viu aquela declaração, um amor incomparável, que aqueles três homens ali colocaram na frente de um rei. E o rei de ir para o lado, acompanhar os homens de Deus, não. Homem, ninguém, nada, né? Nem fogo, nem temperatura. Então, Deus quer que nós seja desta maneira. Não importa quem está na frente. Declaramos que Ele é o nosso Deus, é o único. É o único. E Ele faz isto daqui. Deus coloca esta ordem aqui, porque
É para nós saber que só Ele, que não existe outro. Não tem papa, não tem bispo, não tem pastor, não tem homem, não tem presidente, governador, não tem ministro, como anda aí querendo se engrandecer. Logo, logo a casa vai cair. Logo, logo Deus vai determinar para onde vai este que fica humilhando o povo. Existe lei, é para ser cumprido. Ou então por que fizeram? Se fizeram, tem que ser cumprida. Principalmente lei para educação, lei, para ter o povo obediente e com o seu direito em dias. Eu acho que o mundo está meio desaversado, porque os de cima têm que dar exemplo por debaixo. O Senhor Jesus deu um exemplo por discípulo. Isso é uma forma. Ou seja, o Senhor Jesus orava a todo momento a Deus. O exemplo que ele deu, que ele estava mostrando, ou seja, o ensinamento para os discípulos. Então, o grande dá um exemplo para os que estão embaixo. Jamais o dono de uma empresa vai deixar um faxineiro fazer aquela parte lá de cima. Não, o de cima é que tem que dar exemplos. Mas a maioria quer pisá-lo, quer envergonhá-lo. Então eu acho um erro, se foi colocado lá pela população, não sei. E aí querem humilhar as leis. E isso não vai ficar barato, não. Mas não vai mesmo. Acaso Josabel não receberam a culpa dele, ou seja, a dívida dele baratinha, não. Conforme o que nós fazemos aos olhos de Deus, nós pagaremos da mesma forma, ou até mesmo pior. Até mesmo pior. Sabe por quê? Josabel foi comida de bicho. Foi comida de bicho. Então você vê como que é a maldade que nós colocamos diante de uma pessoa. Ela dizia que não respeitava ninguém, E então Deus fez. Deus não fez. Ela mesmo procurou dessa maneira, Dessa maneira. Então, eu quero terminar aqui, mas olha o que Deus diz aqui. E sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Porque só Ele alivia mesmo. Nós temos que aprender isso, que só Deus alivia a nossa carga. Não adianta, se você está endividado, eu vou lá no banco, vai lá. Se Deus não botar a mão, minha filha, aquele homem não vai ter dó de você, não. É isso mesmo. Se você, família, com quem quer que seja, nós que pregamos a palavra de Deus, o evangelho, que levamos o evangelho, nós também temos carga. Isso vem a mim, que quando você ora por alguém, uma carga vai ali para você. E se você não tiver bem estruturado, como diz o Senhor Jesus, nós cairemos. Ou seja, dos 12 discípulos, qual era o menos desestruturado, menos fortalecido? Era Judas.
A primeira jogada que o Satanás jogou nele, ele aceitou. Era o menos despreparado, era ele. Então, e Deus sabe todas as coisas. Então é por isso que ele coloca sobre nós isso. Vinde a mim, todo que estáis cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Olha só, tomai sobre vós o meu jugo. Tomai, ou seja, eu fico com o de vocês e vocês levam o meu, porque o meu é leve. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Peraí. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. E vos aprendei de mim. Eu vejo muita gente aprendendo. Eu não sou contra, tá? Eu não sou contra, não. Deus envia o povo dele, os homens dele, quem ele quiser, para nos ensinar, mostrar. Você acha que eu estou falando de mim mesmo ou eu estou falando da palavra? E não é só a capa, não, tá? Não é só a capa. O que é que eu quero dizer isso? Não tem um professor melhor do que Deus. E eu vejo muita gente aí estudando, procurando estudo, aprendizado, ou seja, aprendê-lo com o homem. É bom nós ter cuidado com isso. Porque o homem, sabe por quê? Ele já faz um livro para ele ali, aí já distorce a Bíblia, e ali por diante. Eu, infelizmente, eu não confio, não. Eu já estou falando, eu sou isso mesmo, ignorante mesmo. Já me falaram que eu sou ignorante mesmo. Mas eu sou isso, sim. Melhor. O único bom, o único perfeito que ensina sem erro, chama-se Jesus Cristo. Esse ensina. E nós temos que se apoiar nele. E Deus vai curar todo mundo. Nós, se não tem espaço para tudo. Sabe por quê? Deus falou assim: eu irei preparar casa para todos. E quando preparar, voltarei para buscar, para ficar comigo mesmo. Casa de Deus. Sabia? Então, tem lugar para todo mundo. Não precisa se desesperar. Eu vou fulano de tal para ele me ensinar, eu vou... Não, rapaz. Se apega com quem? Com Deus. Se ele não ensinar, pronto. Aí você pode cortar o cangote, que é porque o pescoço, a cabeça, é porque não tem mais nada para você. Porque o único que ensina de graça e bom, perfeito, sem erro, fiel, chama-se Jesus Cristo. Né? Sabe por que eu estou falando isso? É que eu conheço uma pessoa que faz isso. Só que as palavras que vêm sobre mim, enviado dessa pessoa, não é de quem está aprendendo coisa da Bíblia. É por isso que eu fico não irritado, indignado, mas eu fico mais indignado mesmo é quem vai para aprender sabendo que não está certo e ele não sai. Porque eu fico no lugar até onde eu vejo que está certo. Se começar a errar, eu saio. Se eu vejo no começo, se eu já vejo que já está errado, eu saio. Ou então eu apoio o erro. Não é assim? Todo mundo era para ser.
né? Então, mas não, dão valor ao erro. Né? Dão valor ao erro. Então, e Deus diz aqui, aprendei de mim. Não. Ele não diz, aprendei aí. Deixa eu ficar calado. É? Mas ele diz, aprendeis de mim, porque sou manso e humilde de coração. Peraí, não puxa. Vai. E acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave. É o que nós precisamos. E o meu fardo é leve. Meu fardo é leve. Por aquele tempo, eu estou dando continuidade aqui no Deus. Em dia de sábado, passou Jesus pela Saara. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isto, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito. Fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Para aí. Nem comer não pode comer dia de sábado, não. O que eu cheguei até isso aqui, e aí eu vou falar, mais um versículo que fala assim, ó, mas Jesus lhe disse, não leste o que fez Davi? Quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhe eram lícitos comer, nem a ele, nem os que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes. Ou seja, ali era para os sacerdotes, né? Ou não leste na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpas? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocausto, não teríeis condenado inocente, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. E ali, logo ali, o Senhor Jesus entrou numa sinagoga e fez um milagre ali que desesperou todos. Mas sabe quando a pessoa está cego? A humanidade agora, esta geração, estão cegos. Tem algo que quer melhorar e eles se atinam totalmente para o erro, para quem quer destruir. Aí você pode até estar falando, você está falando de político? Não, quem é que quer melhorar a nossa vida? Deus. O tempo inteiro.
E os homens é se jogando para o mundo. E aí está acontecendo homem com homem. Homem com homem não, porque homem não faz isso, né? Eu vi o rei Davi falou, seja homem. Então quando diz seja homem, é porque tem respeito. Aqueles que não têm respeito é porque não é homem. Infelizmente tem que ser assim. É verdade, se doia que não, ou que doia ou que não doia, mas é assim. Quando não tem respeito, quando não respeita é porque não é homem. Então, Deus, o tempo inteiro, querendo colocá-lo nós num lugar reservado, que é a terra prometida, e nós, infelizmente, ignorando o tempo todo. Se acabando no mundo, virando bicho, infelizmente é. Eu às vezes até digo que, às vezes o diabo não usa o homem. Às vezes o homem é que usa o diabo. De tão maldade que já está no coração desta pessoa. Ele já não tem nem nada sequer de bem. E Deus, uma vez, eu não me lembro para quem que ele falou, e disse, não há nenhum sequer se faz o bem. Gente, isso é grávido demais. Mas é verdade. Deus está falando a verdade. Naquela época ele falou lá. Poxa, minha garganta tá... Então não é por um acaso que Deus fica indignado o tempo todo. Não. Eleonora Maia, Deus abençoe você. Eli Muele, esse nome é meio complicado de falar. Deus abençoe você em nome de Jesus. Pois é, gente. O Senhor Jesus, sabe, o que acontece quando o homem Zaqueu, olha só, em Lucas 19, gente, olha o que esse homem era rico, um dos maiores, entre aspas, grande ali na terra, era Zaqueu. E ele tinha aquilo dali ele mesmo declarou, por fustar as coisas dos pobres, das pessoas, né? Então, eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurou ver quem era Jesus. Poxa, isso daqui me dói, sabe o quê? Tantas pessoas que já foi batizado, já fez a obra de Deus, e de certo tempo ele se desvia e fica caluniando, fica até mesmo blasfemando o Espírito Santo. Ele disse: como não tivesse provado do poder de Deus. Então um homem procurava ver Jesus. Este homem era ladrão, é mesmo salteador, ou seja, fazia o que era mal. Republicano naquela época era dessa parte. Não era de povo do bem, não, era do povo do mal. E ele procurava ver quem era Jesus.
falava, gente. Todo mundo comentava. As pessoas diziam. A fama de Jesus estava longe, a fragrância. Os milagres, os feitos. E agora? Não é diferente, não. O Senhor Jesus tem feito milagre. Feito milagre que até mesmo os médicos, os próprios médicos, diz que não compreende o que aconteceu. Por quê? Porque não é de homem. Não. Eu fui fazer um exame. No médico da Lapa, Hospital Sorocaba, não sei se é Sorocaba, Sorocabana, coisa assim. E o médico me desenganou. Meu coração estava preto. E eu, infelizmente, eu não sabia nem o que fazer. Quando ele virou a tela do computador, eu vi, infelizmente, nem eu acreditei, porque assim, eu não me abalei muito, porque eu não acreditei que estava sendo aquilo. E quando eu cheguei em casa, eu fiquei me perguntando, será que é verdade? E uma das noites, eu querendo, um homem assim, quer se preocupar com coisa que não é para ele, que não é dele. Não é porque a doença vem em nós, que é de nós, não. Doença não é de nós. De nós é a saúde. Deus falou, deixei vós formoso, né? Formoso que ele fala. Eu não sei aqui não. Mas então, e uma das noites eu dormi, Deus me deu que isso era pouco para ele, que era verdade que estava em mim, mas que ele era maior do que o que estava em mim, que era a doença. E eu quis me preocupar com aquilo dali, e Deus impediu, né? Ele impediu de eu ficar preocupado. E ele me deu uma visão, o que eu tinha que fazer. E eu fiz. E ele me deu uma visão, o que eu tinha que fazer. E eu fiz. Eu sei se é aqui mesmo. Então, e quando eu fiz a surpresa para os médicos, né? A surpresa para os médicos, e a alegria para mim, que eu recebi um milagre. E não foi pouco tempo, eu fui fazer o exame de novo, que era do coração. E Deus me deu um coração novo que quando eu contei para os médicos, Eclesiástico, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também até a eternidade no coração do homem. Perdão, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim.
As coisas de Deus, gente, por mais que nós temos Deus no coração, mas nós nunca vamos conhecer as obras de Deus tudo. Né? Então não vamos não. Né? Então ele diz aqui, ó, um homem tentou, ou decidiu, tentou não, decidiu conhecer Jesus. Quem era esse homem que falava, que fazia? Então ele teve uma determinação dentro dele. E essa determinação teve festa lá no céu. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, que é uma árvore, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Até isso o Espírito Santo já estava conduzindo a ele por onde ele tinha que passar, aonde ele ia passar. Era. Aqui já não era mais só o Zaqueu. Quando ele decidiu lá, ali o Espírito Santo já acompanhou ele. Sabe por que eu falo isso? Porque quando Pedro falou, lá em Mateus 16, né? Mateus 16, olha o que diz. Respondeu Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas. Né? Por que ele foi bem-aventurado, gente? Porque ele foi usado por Deus. Porque Deus, naquele momento, não era Pedro. O Senhor Jesus afirmou isso que ele diz, ó. Bem-aventurado, né? Aí ele falou: porque não foi carne e sangue que tu revelaste. Ou seja, que revelou. Mas meu Pai, que estás no céu. Que estás no céu. Então este homem já estava ali sendo dirigido pelo Espírito Santo. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa. Então você vê que já não fazia mais parte do homem. Se fosse só o homem, ele tinha olhado, tinha observado, e ali depois ele ia pensar o que significava aquilo. Então ele disse: meu irmão, peço em nome de Jesus Cristo oração por meu esposo. Hildeberto, esse nome é difícil, hein? Na saúde dele. Creio no milagre de Deus. Se você crê no milagre de Deus na vida dele, se você crê em Deus que há cura para ele, que assim será em nome de Jesus. A tua fé chegará, tocará o coração de Deus e teu esposo será curado em nome de Jesus. Deus proverá a cura dele em nome de Jesus Cristo. Depois você conta o milagre, tá? Então disse que o homem desceu depressa, como já conhecia, como já tinha tudo já determinado, né? Percebeu com alegria. Todos que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador.
O homem já não estava mais pecador, rapaz. O homem já estava livre. O homem já estava purificado. Os olhos dos homens não vê a purificação do que o Jesus, o Nazareno, faz. É como ele está acabando de fazer o milagre na vida deste homem. O liberto, em nome de Jesus. Nós não vê. Não, tem coisa que nós não vê. Tem coisa que só Deus mesmo. Nós vamos perceber a longos tempos. Longos. Então, aquele homem já estava livre. Eu não me engano se é 8. João 8. Deixa eu ver aqui. Já vai dormir, bebê, tá? Já vai dormir. João 8, 32. Diz aqui. E conhecerei a verdade. E a verdade vos libertará. Se Zaqueu conheceu a verdade, ele não estava mais sujo, não. Ele estava limpo. Então nós que conheceremos a verdade, creia que a verdade vos libertará, em nome de Jesus. Irmãos, eu vou parar por aqui. Tocou o coração para parar, estou parando. Mas nós temos uma certeza. Aquele homem não subiu aquele zipo, aquela árvore, sem certeza, não. Ele tinha certeza já. Então nós também temos a certeza que o Senhor Jesus vive. Jó diz: eu verei com meus próprios olhos. Com meus próprios olhos. Eu não sei qual que é o coisa. O meu Redentor, se eu não me engano, é até 19, né? O meu Redentor, vou ver aqui se ele é. O meu Redentor vive. Assim? Esse mesmo, ó. Jó, capítulo 19, versículo 25. Ele fala assim, ó. Porque eu sei que o meu Redentor vive. E por fim se levantará sobre a terra. Eu também digo que a terra não será usada, ou consumida, ou tomada de conta por um incrédulo. Jamais. Deus ainda está no controle desta terra. Nós o veremos só se Cristo Redentor não está mais vivo. Mas os meus olhos veem Ele. E Ele está vivo e não vai deixar que o ímpio governe o Brasil. A terra ainda é de Jesus Cristo. Ele é quem manda. Tá? Então, Jó disse isso. Porque eu sei que o meu Redentor vive. E todo mundo vai saber disso, que ele vive. Ah, vai. Ah, vai. Espera por isso. E se o Redentor é vivo, Eleonora, eu tenho certeza que seu esposo vai ser curado. Ou até mesmo já está curado, em nome de Jesus. Porque eu creio que o nosso Redentor é vivo. Ele vive. Em nome de Jesus Cristo. Bom, gente,
Agradeço a Deus e primeiramente agradeço a vocês que estão aqui comigo, conosco. E agradeço também àqueles que enviaram, que compartilharam essa mensagem, essa pregação. Que possa abrir os olhos daqueles que estão com os olhos fechados. Abrir a mente daqueles que estão com a mente fechada. Né? E quem quiser fechar os olhos, tocou meu coração, eu vou orar. Em nome de Jesus. Pai querido e amado, Deus poderoso, em nome de Jesus Cristo, em oração eu entro na tua presença, ou estou à tua presença. E agora quero agradecer ao Senhor por enviá-lo, este ensinamento, por fazer que nós entenda as coisas do Senhor, aquilo que faz nós viver, aquilo que fortalece, que sustenta, que nos ajuda, é através da tua palavra, Pai. O Senhor disse que o Verbo se fez, a palavra se fez verbo, né? E este verbo, Pai, se colocou no meio de nós, que chama Jesus Cristo. E isso, meu Deus, é para que os homens na face da terra conheçam que um só é poderoso. Senhor, nós estamos diante de uma terra que está em luto, mas que o Senhor ainda está no controle. Por isso eu creio, meu Deus, que logo, logo, Pai, todo o povo vai saber quem é o Senhor. E que o Senhor faz, e que agora não está oculto aos olhos dos homens. Não, Pai. O Senhor disse, maldito é o homem que pensa que as minhas coisas estão ocultas. Mas não, Pai, aquele que fecha os olhos para não ver o que o Senhor faz, ou que tapa os ouvidos para não ouvir o que o Senhor fala, é incrédulo. Mas nós estamos aqui, Pai, cremos que o Senhor, o nosso Redentor, vive. E vive bem vivo. E que não vai passar despercebido aqueles que querem o mal dos outros, dos nossos irmãos. Pai. A tua palavra diz isso. Não julgue para que não seja julgado. Senhor, mas também estou diante de uma população que muitos estão doentes, enfermos, Pai. E que se coloca diante do Senhor, clamando, chamando, porque o Senhor mesmo é quem diz, Pai. Clamai, buscai enquanto está perto. Clamais enquanto pode. E aqui estamos aqui nós, Pai. Não é só eu que estou clamando nesse exato momento, não, Pai. Eu tenho certeza disso. Tem milhões, Pai, daquele que confia no Senhor e que pede misericórdia pelo teu povo, Pai, por aqueles que estão doentes, por aqueles que estão nos hospitais, nos presídios, por aqueles que estão, meu Deus, caindo, por aqueles que estão, meu Deus, com o coração desfalecido, por aqueles que pela medicina não tem mais jeito, Pai. Senhor, eu levanto a minha mão para que o Senhor use, da mesma forma que o Senhor usou a mão de Moisés naquela época que o povo estava sendo vencido. E o Senhor disse a Moisés, levanta a mão que o povo vencerá. Senhor, pois eu levanto a minha mão, usa para que o teu povo vence,
para que teu povo seja curado, seja liberto, seja livre, Pai. Seja levantado, o leproso seja purificado. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, tem misericórdia, Pai, desta nação. Porque o juízo iníquo, Pai, está querendo se apresentá-lo, Pai. Mas o Senhor disse, jamais vencerá aquele que me busca, aquele que me ama. Senhor, aleluia, aleluia. Tu sabe que tem muita gente que te ama, Pai. Sabe melhor do que qualquer outra pessoa. Então, Pai, nós invocamos teu nome pela vida do teu povo, pela liberdade do teu povo, pela justiça do Senhor. Que o povo, não que merecemos nada, Pai, mas que o Senhor deixou para nós, Pai. E aquele que diz que é filho do Senhor e que está carimbado, está ali selado, Pai, que é teu filho, ele tem direito desta justiça, desta liberdade. Por isso, meu Deus, eu profetizo a vitória do teu povo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toca na vida do Hilder de Berte, Pai, agora. E da filha do seu Elcio, Pai. Neste exato momento, Pai, com o teu poder. E remove o espírito de doença que encontra neles. Assim como o Senhor fez com o moço do centurião, o criado, Pai. Faz também com estes povos, Pai, com estas duas pessoas, Pai. Eu declaro eles curados em nome de Jesus Cristo. Longe dele esta doença, esse espírito mau. Eu determino longe destas pessoas, daquela criança e deste homem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que assim seja, para a glória do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Salvador. Amém. Fica na paz, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe também Josilene, Araújo. Deus abençoe.